Oi pessoal, tudo bem? Forte abraço a todos. Estamos chegando para analisarmos a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi encerrada nesta segunda-feira com 2 jogos, mas teve também a partida atrasada do Grêmio, ainda na 6ª rodada, lá do primeiro turno contra o Goiás. O Grêmio fez o tema de casa, bateu o Goiás por 2-1 na Arena, jogo que marcou 384 partidas de Renato Portaluppi, sob o comando do Grêmio, à beira do gramado. Lá no Rio de Janeiro, o principal destaque e negativo da rodada, a derrota do Vasco da Gama. 4-1 para o Ceará, quase uma mão cheia, 4-1 para o Ceará, isso em São Januário. E o Fluminense, que empatou no final da noite contra a equipe do Bragantino no Maracanã, 0-0, portanto, vamos analisar como foram esses jogos e, claro, a rodada começou semana passada ainda, então daqui a pouco na tela a classificação geral e tudo mais. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal do Paulinho, aqui no Plantão do Paulinho. Não esqueça também de ativar as notificações para você receber as novidades do canal. É só tocar o sininho e, claro, dar um like, dar um joia pro Paulinho. Roda a vinheta. Com a classificação na tela, agora para analisarmos o que foi esta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou na quarta-feira da semana passada, terminou somente nesta segunda-feira. Galo líder, 42 pontos na tabela, mas já tem ali o São Paulo bem juntinho. O São Paulo tem 41, o São Paulo com 2 jogos a menos em relação ao Galo Mineiro. 21 partidas tem o São Paulo, 23 jogos tem o Galo Mineiro. E aí tem uma turma aqui, pessoal. O Flamengo tá ali, tá em terceiro, o Flamengo com 39, mas aí tem uma turma, uma galera com 37 pontos agora. Tem o Inter em quarto lugar, tem o Palmeiras em quinto, tem o Santos na 6ª posição e tem agora também o Grêmio no 7º lugar. O Grêmio só é 7º colocado, não conseguiu passar a galera aqui de cima. Por quê? Porque o trio Inter, Palmeiras e Santos tem no momento, os três, 10 vitórias contra 9 do Grêmio. Só por esse aspecto que o Grêmio não conseguiu passar, entrar no G4 em termos de classificação geral. Mas o Grêmio aqui, é bom lembrar, ó, no aproveitamento está melhor que os outros três. Tem 56% de aproveitamento contra 53% do Internacional e também do Santos. O Palmeiras com jogo atrasado em relação ao Grêmio aqui, né, igual ao Grêmio, um jogo atrasado. Ambos, Grêmio e Palmeiras, com 56% de aproveitamento. O Grêmio fez o tema de casa, jogou uma boa partida, não conseguia transformar em gols a sua superioridade até que o goleiro Tadeu do Goiás deu uma entregada, deu a bola nos pés do Jean-Pierre, com a qualidade que o Jean-Pierre tem, colocou na rede 1-0 para o Grêmio. Dali em diante o Grêmio que realmente foi muito superior na partida. Por falar em Tadeu, né, gente? Que coisa, hein? Pode me chamar, eu sempre falo, pode me chamar de atrasado, de retrógrado, de muito velho no futebol. Eu sempre falo, sempre repito e continuo afirmando e reafirmando. Goleiro, para mim, tem que jogar com as mãos. Goleiro não tem que jogar com os pés. Maldita hora que inventaram essa aí. Ai, o futebol moderno. O goleiro tem que jogar com os pés. Não, não, não. O goleiro tem que jogar com as mãos. Com as mãos. O que dá de goleiro errando na saída de bola, eu não consigo entender por que acontece isso. Quando você tem um goleiro que sabe, além de jogar com as mãos, jogar com os pés, e são poucos, dá pra contar nos dedos, mundialmente, vou repetir, hein? Mundialmente falando, dá pra contar nos dedos. Então eu não sei por que, quando você não tem no seu time um goleiro que não saiba jogar com os pés, por que a zaga traz a bola para os goleiros? Eu não consigo entender. Isso não adianta, não vou conseguir entender. O Tadeu é um deles, é um bom goleiro com as mãos. Com os pés não joga absolutamente nada. Parabéns ao Grêmio que conquistou a vitória e chegou ali, portanto, agora a 37 pontos. Grêmio que tem, na sequência no Brasileiro aí, 8 jogos sem perder, 6 vitórias, 2 empates, 6 vitórias. É a sequência invicta do Grêmio nesse momento no Campeonato Brasileiro. Fluminense do Papito, do Odair Helman, empatou em casa com o Bragantino, não jogou uma boa partida. O Bragantino foi superior nos 90 minutos, tanto na primeira etapa quanto na segunda. O Bragantino muito melhor que a equipe do Fluminense. Tivéssemos um vencedor na noite dessa segunda-feira no Maracanã, esse vencedor teria que ser o Bragantino, que está lá embaixo na tabela. No momento é apenas tão somente o 15º colocado, tem 27 pontos, portanto, no duelo entre Fluminense e Bragantino, melhor o Bragantino em campo. Fluminense, de qualquer forma, faz uma boa campanha com o Papito, 36 pontos, 52% de aproveitamento. E aí vem o outro jogo desta segunda-feira. O Vasco da Gama em São Januário acabou perdendo em casa
sendo goleado em casa pelo Ceará por 4-1. O Vasco segue entre os rebaixados, tem 24 pontos na tabela. Claro, um jogo a menos ainda em relação ao Sport Recife. O Sport aqui está fora da zona de rebaixamento, tem 25 pontos em 23 jogos. O Vasco, 24 pontos em 22 partidas. Só que o jogo atrasado do Vasco é simplesmente atrasado da primeira rodada contra o Palmeiras em São Paulo. Já dá pra pensar, obviamente, quando o Vasco enfrentar o Palmeiras em São Paulo, que é derrota na certa. Se tá tudo nos conformes do futebol, com certeza derrota do Vasco da Gama, aliás, que pega o Grêmio no próximo domingo agora, às 4 da tarde, na Arena. Vamos trocar a tela aqui, vamos mostrar, vou trazer um balanço, na verdade, aqui desses três times que eu citei agora. O Grêmio, o Vasco da Gama e também o Fluminense, o momento dessas três equipes trocando a tela. E eu quero começar, pessoal, com o Grêmio, repetindo ali, ó, últimos 8 jogos do Grêmio no Brasileiro, 6 vitórias e 2 empates. E atenção para a sequência do Grêmio, os próximos 5 jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Olha só o que eu vou dizer, hein? Claro, eu vou afirmar, é uma questão de opinião, não é informação, claro. É apenas uma dedução. Pela tabela que se apresenta para o Grêmio nas próximas 5 rodadas, talvez apenas o São Paulo possa ficar à frente do Grêmio ao final destas 5 próximas rodadas. Porque o São Paulo tem 2 jogos atrasados por fazer nessa quinta-feira agora, enfrenta o Goiás lá em Goiânia, e na quarta-feira da semana que vem pega o Botafogo no Morumbi. Então vamos para a sequência do Grêmio. Vasco da Gama, próximo final de semana, na Arena. Depois enfrenta o Goiás em Goiânia, pelo segundo turno. Aí joga contra o Sport no Recife. Depois vem para 2 jogos na Arena, contra o Atlético Goianiense e contra o Bahia. 15 pontos para disputar, pessoal, olha, dá para conquistar no mínimo 12, talvez 13. Se conquistar 12 ou 13 pontos nesses 15 que vai disputar aqui, o Grêmio certamente, se não for líder ao final dessa quinta rodada aqui que eu estou projetando, talvez esteja na pior das hipóteses, na segunda posição, é a tendência. Vasco da Gama pega o Grêmio no próximo domingo na Arena. Olha só, pessoal, últimas 13 rodadas, últimos 13 jogos do Vasco no Brasileiro, apenas uma vitória. Uma vitória, 4 empates e 8 derrotas do Vasco nas últimas 13 rodadas. Vasco que está namorando mais uma vez o rebaixamento, já disputou a Série B do Brasileiro em 2009, em 2014 e também em 2016. Foram uns 3 anos aqui em que o Vasco da Gama acabou disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Palmeiras fora de casa, jogo atrasado, tem o Vasco da Gama. Imagine só, quando o Vasco for disputar contra o Palmeiras, a tendência é que perca esse jogo atrasado contra a equipe do Palmeiras. O Fluminense de Odair Helma. Últimos 12 jogos, apenas 2 derrotas no Fluminense no Brasileiro. Nesses 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Portanto, este é o Fluminense do Odair Helma. Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Na próxima rodada agora é o adversário do Fluminense. Aliás, vamos ampliar aí, vamos saber contra quem teremos aí os jogos, os confrontos dos times que disputam a parte de cima e também a parte de baixo da tabela, com quem vão jogar na próxima rodada. Então, trocando a tela. E eu já quero começar aqui pelo líder, onde está o líder aqui, o Atlético Mineiro, ó. Próximo domingo, 6h15 da tarde, tarde e noite lá em BH, enfrenta o Internacional, o líder Atlético Mineiro. Vice-líder, São Paulo. São Paulo joga também no domingo, 8h30 da noite, em casa contra o Sport Recife. Tendência é que o São Paulo vença a partida. O Flamengo, que é o terceiro colocado, joga no sábado, no Engenhão, 5 da tarde, é clássico com a equipe do Botafogo. O Inter pega o Atlético Mineiro, aí o Palmeiras joga no domingo também contra o Santos, confronto direto aqui, ó, do sexto contra o quinto colocado Palmeiras contra o Santos na Vila a partir das 4 da tarde no próximo domingo. O Grêmio joga às 4 horas, Grêmio que é o sétimo colocado, às 4 da tarde joga contra o Vasco da Gama na Arena, aqui em Porto Alegre. E o Fluminense, que ocupa a 8ª posição, no sábado enfrenta às 7 da noite lá no Maracanã, a equipe do Atlético Paranaense. São os times da parte de cima da tabela. Vamos para a parte de baixo agora. O Goiás, que é lanterna, tem clássico com o Atlético lá em Goiânia, na segunda-feira, 8h30 da noite. O Botafogo, outro na zona de rebaixamento. Clássico no Engenhão, 5 da tarde no sábado com o Flamengo. O Coritiba joga no sábado, 9 da noite, na capital paranaense, contra a equipe do Bragantino. E o Vasco, confirmando, pega o Grêmio a partir das 4 da tarde do domingo na Arena aqui em Porto Alegre. Façam suas apostas. Quem vai terminar a rodada como líder do Brasileiro?
só 3 pode conquistar essa liderança, né? Aliás, antes disso, né, é bom lembrar, não posso esquecer isso, porque quando essa rodada acontecer aqui, o São Paulo já terá jogado contra o Goiás lá em Goiânia. Tem esse fato importante para ser ressaltado também, porque o São Paulo tem 41 pontos, o São Paulo pode assumir a liderança agora na quinta-feira. O São Paulo venceu o Goiás na quinta-feira, vai chegar a 44 pontos e ultrapassar, portanto, a equipe do Galo Mineiro. Então eu pergunto para você, quem você acha que vai terminar a próxima rodada, essa aqui, no caso a 24ª, que é a quinta do retorno, na primeira posição? Você está apostando aí no São Paulo, está apostando no Galo Mineiro? Você acha que o São Paulo vai tropeçar contra o Goiás em Goiânia na quinta-feira agora? E até o Flamengo pode ser líder ao final da rodada. Façam suas apostas e não esqueça, claro, não esqueça de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades aqui do canal do Paulinho, do Plantão do Paulinho. Claro, dá um like, dá um joinha pro Paulinho e, claro, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até mais!